Então, isso que o Renato está trazendo é muito sobre essas alavancas que a gente tem que mexer. Então, vamos começar pelo básico, gente. É fazendo um Kanban, é fazendo uma boa gestão da minha agenda. Como é que eu decido o que eu vou fazer? O que eu vou fazer primeiro e o que eu vou fazer depois, tá? O Andy Grove foi um grande CEO da Intel aí nos anos 70, quando o bicho estava pegando em competição com os asiáticos. Ele fez a agenda acontecer nos Estados Unidos e tornou ali o Vale do Silício muito competitivo em fazer ali o semicondutor, trabalhar com os chips e tudo mais, né? A Intel. E ele tinha uma maneira de tomar decisões. O que eu faço? O que eu devo priorizar? Ele falava de alavancagem, nível de alavancagem por atividade. Então, na posição que eu estou, qual é a atividade que vai me gerar mais resultado? Eu tenho que fazer essa pergunta todo santo dia. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer essa semana como gestor, como executivo, como dono de empresa, que tem o poder de alavancar resultado? Alavanca, para quem não conhece, vem da física. Imagine que você precisa desatolar um carro. O que a gente faz geralmente? Você coloca uma pedra ali atrás, coloca uma barra de aço. Quanto mais comprida a barra de aço, menos força você tem que fazer para aquele carro conseguir sair da lama ali que ele estava, do atoleiro. A própria manivela, né, Thiago, da porta. Quem já não tentou abrir uma porta que a manivela quebrou ali, né? Você tem que tentar abrir ali com aquele pequeno roletezinho. Você não consegue abrir a porta. Agora, quando você tem a maçaneta, você consegue fazer a alavanca. Exatamente, porque você tem uma inércia. Inércia é o quê? Eu estou num regime parado, eu tenho que movimentar alguma coisa. Então, o que eu tenho que fazer como um bom gestor? Olhar qual é a maior alavanca que eu tenho. O que eu vou fazer para gerar mais resultado? Aí o que acontece no dia a dia em empresas até de grande faturamento? Poderiam acelerar muito mais. O cara está fazendo um trabalho operacional que a alavanca é pequenininha. Aquela alavanca pode ser gigantesca para alguém que é operacional, mas para alguém que é dono, que é executivo, a alavanca tem que ser uma alavanca diferente, uma alavanca de parcerias estratégicas, é uma alavanca de desenho de dobramento estratégico, é uma alavanca de resolver problemas complexos, de juntar o time, de tirar obstruções do caminho. É muito diferente. Então, isso é fundamental também. Não adianta fazer uma lista de um monte de coisa para fazer e não entender se aquilo tem alavanca, se aquilo tem potencial de gerar resultado. É isso que a gente tem que se provocar. Quando a gente se pega como empresário, quando a gente se pega como gestor de alta liderança, não é simples a gente aterrissar isso, como o Renato estava dizendo. Eu gerencio minha própria agenda, não tem ninguém delegando para mim. Quem é que está delegando? O mercado. Você tem que fazer a leitura do mercado, dos seus clientes. O que é prioritário para o meu mercado, olhando para fora, e o que é prioritário para as minhas pessoas para eu ajudar eles a resolverem os seus problemas complexos. Esses dois parâmetros aí, olhar para fora, olhar para dentro, as principais alavancas vai ajudar demais a tomar a decisão e usar método para poder colocar o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, quando eu tenho que entregar, qual é o tamanho de investimento, para quem eu vou delegar e acompanhar. Tá? Não é ciência de foguete, é só ir usando elemento a elemento aí que a gente chega no resultado. E antes de finalizar esse ponto, o poder do ver e agir. Né? E a regra dos 2 minutos. Conhece a regra dos 2 minutos, Tami? Já ouviu falar? Conheço através de você. Você me falou uma vez e eu gravei isso. Aqui a gente troca boas práticas, hein, pessoal? Trocamos boas práticas. Aqui a gente trabalha em time. Eu vou te falar que fez a diferença. Essa eu também aprendi com um colega que depois eu fui ver, tava no livro ali a arte de fazer as coisas acontecerem, né? O Get Things Done. Então, se algo leva 2 minutos ou menos para fazer, cara, faz agora. Não fica enchendo o seu pipeline de ações com, sei lá, às vezes é mandar um WhatsApp, uma linha. Vamos falar, a gente faz muito isso na nossa reunião de pipeline, né? Às vezes você só precisa mandar um oi, tudo bem, e faz uma pergunta e acabou, você já fez aquela ação. Agora não, eu vou criar uma ação para fazer uma ação que ou criar a ação demora mais do que fazer naquele momento. Então não faça isso. É importante fazer as coisas acontecerem rapidamente para você ir se livrando desses pequenos problemas. São coisas que de fato a alavanca é pequena. Nossa, muito bom. Eu sempre lembro disso agora, Renato. Sempre lembro. Essa muda histórias, né, também? Muda. Ainda mais quando a gente é detalhista, quando a gente tem o lado do perfeccionismo, eu tenho um pouco disso também. Às vezes também tem aquele risco da gente querer enfeitar o pavão. Né? E o pavão, ele é tão bonito que se você enfeitar, ele fica feio. Então tem coisa que não tem jeito. É aquilo, você tem que fazer daquele jeito. É um cuidado também que a gente tem que ter.
colocar o tempo certo nas coisas certas e saber a hora de parar também. Porque eventualmente eu vou gastar muito tempo naquilo que é certo e aí eu perdi o time porque eu quis fazer, embrulhar para presente, mas o cliente na ponta ele estava querendo só informação. E isso eu vou lembrar no episódio aqui que o Davi vai o Davi vai lembrar. Eu aprendi as duras penas. Quando eu estava no estágio ali, eu queria entregar tudo muito bem feito e tudo mais. E aí eu tava na produção, o Davi, meu supervisor, tava lá em cima discutindo com alguém, mas eu não sabia o contexto. E ele falou, Renato, sobe por favor, eu preciso da informação X. Eu peguei aquela informação que eu já tinha pronta e fui embrulhar para presente. E aí cheguei lá em cima, ele tava numa discussão com a diretoria e ele precisava daquilo agora, para um argumento que ele já estava construindo. E passou o horário, quando eu cheguei, e já não tinha mais o momento que ele precisava. Ele falou, nunca mais faça isso. Caramba, que pancada. Nunca mais faça isso. Se eu te pedir é porque de fato é importante agora. Então, cara, se você quer continuar trabalhando aqui, se você quer continuar evoluindo, aprenda que quando vem uma demanda de cima, você faz e faz na hora. E é isso. Às vezes o cliente, e quem é o maior demandador? Né? O cliente às vezes precisa só de uma informação. Exato. E a gente diz não para ele para ter ali um analista ou um gestor seu que deveria saber fazer sozinho aquela questão. Você está fazendo por ele, ele está tomando do seu tempo, você não desenvolve, a culpa é sua por isso. E aí você está deixando quem precisa de você na mão.